Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre planos e eixos de movimento. Então, se você quer entender mais sobre plano frontal, plano sagital, plano transversal e os eixos que correspondem a cada um desses planos, como é que acontece essa relação, então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou explicar tudinho para você. Mas não se esquece, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto, então já segue a gente aqui nesse canal, já curte esse conteúdo e manda para todo mundo que você conhece que também pode gostar do mesmo assunto. Vamos lá? Vamos seguir. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui, primeiramente, antes de qualquer coisa, qual que é a importância de entendermos os planos anatômicos de movimento e seus respectivos eixos. Bom, o mais importante é a gente saber que todos os movimentos do nosso corpo, absolutamente todos, deslizam sobre um determinado plano desse aí. Um desses planos aí comporta um determinado ou alguns determinados movimentos. Então, todo e qualquer movimento do nosso corpo vai deslizar sobre um desses planos. E também, todos esses movimentos que nosso corpo realiza acontecem em torno de um determinado eixo. É sempre um movimento de rotação em torno de um eixo central imaginário que passa exatamente no centro da articulação. Então, vamos entender primeiramente que todos os movimentos do nosso corpo acontecem deslizando sobre um determinado eixo. Esses eixos passam no centro das nossas articulações, são eixos imaginários, linhas centrais imaginárias que passam no centro da articulação e ao redor dos quais os movimentos acontecem. Também esses eixos vão ser sempre perpendiculares aos planos, em qualquer situação. Nunca de outro jeito. Um eixo nunca vai ser paralelo, nunca vai ser diagonal ao plano, ele sempre vai ser perpendicular. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o eixo, quando em contato com o plano ali, ele vai sempre formar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Sabe aquele quadradinho com um pontinho dentro? Que sinaliza o ângulo de 90 graus? Pois é, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, significa que há uma relação de perpendicularidade entre os eixos e seus respectivos planos. Então, vamos ao primeiro plano. O primeiro plano que a gente vai falar aqui é o plano sagital. Plano sagital divide o nosso corpo, como vocês podem ver aí na tela no primeiro desenho, em metade direita e metade esquerda. Então, imagine que esse aqui é o nosso plano sagital, tá? Então, o plano sagital, ele vai dividir o nosso corpo aqui assim, ó. Ele se encontra nessa posição e divide o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo, duas metades, metade direita e metade esquerda. Então, é como se fosse um vidro que vai passar, cortando a gente aqui no centro, de cima até embaixo. No entanto, isso serve para a gente entender didaticamente como que se comporta esse plano. Mas é importante a gente entender também que esse plano não está só aqui, não, tá? Então, ele vai se deslocar infinitamente, paralelamente, vários planos sagitais infinitamente paralelamente para um lado e infinitamente paralelamente para o outro, ok? Da mesma forma, os outros planos. Não tem só um aqui. Então, para fins didáticos, a gente entende que ele está aqui, ó, dividindo o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo. Já o plano frontal, nessa segunda imagem que vocês podem ver aí, o plano frontal, ele vai aparecer assim para vocês, ó, aqui, ó, de frente, tá? Por isso que ele é frontal, pode ser chamado também de plano coronal, tá? Esse plano aqui, quando passar assim, ó, dividindo a minha cabeça, dividindo o meu corpo de cima para baixo, vai dividir também em duas metades, agora metade anterior e metade posterior. E o terceiro plano é o plano transverso, né? Esse plano transverso, nessa terceira imagem, é o plano que está nessa posição aqui, ó. É um plano que está na posição horizontal. Então, se ele dividir meu corpo aqui, ó, ele vai dividir meu corpo em metade superior e metade inferior. Ok? Vamos à próxima imagem aqui, o próximo slide. Plano anatômico diagonal ou oblíquo de movimento. Ué, Nelson, mas eu nunca ouvi falar desse.
Eu só ouvi falar de frontal, sagital, transversal. Esses são os planos primários de movimento. Mas também temos planos secundários, tá? E o principal plano secundário de movimento, ou seja, que não faz parte daqueles três principais, é o plano diagonal ou oblíquo de movimento. O que é que ocorre? Algumas articulações não vão se movimentar única e exclusivamente no plano sagital, no frontal e no transverso. A depender da posição da sua articulação, ela pode adquirir uma outra posição, o plano pode adquirir um outro posicionamento e, consequentemente, sair daquele padrão do sagital, frontal e transversal. Então, o plano pode adquirir, por exemplo, uma situação diagonal, tá? Em que o movimento vai acontecer ali. Um exemplo disso é quando a gente faz aqui, por exemplo, a flexão e a extensão do nosso polegar, né? Quando a gente faz esse movimento aqui. Então, observe que se eu fizer esse movimento, esse plano no qual o meu polegar, a minha articulação metacarpo-falângica do polegar vai deslizar, vai ser um plano diagonal nessa posição aqui. Quando a gente faz, por exemplo, a extensão do cotovelo até o final, a gente vai perceber que até determinado momento ele desce num plano sagital. Mas lá no finalzinho, o seu braço começa, o seu antebraço e sua mão começa a lateralizar. Então, buscando ali uma diagonalização daquele plano. Então, existem alguns outros casos especiais de movimento que, quando a gente for falar aqui em alguns outros vídeos sobre movimentos especificamente, a gente pode tratar mais sobre esse assunto para não fugir tanto aqui da ideia de planos e eixos, ok? Mas saibam que existem planos secundários de movimento e o plano diagonal ou oblíquo é um dos principais. Seguindo, vamos falar aqui da relação agora que acontece entre os planos e os seus respectivos eixos de movimento. Falei para vocês no início desse vídeo hoje. Todo plano tem o seu respectivo eixo que passa perpendicularmente a ele. Então vamos começar aqui falando do plano sagital. O plano sagital ele vai ter aqui, ó, o eixo látero-lateral. Mas como é que eu vou lembrar desse nome? Você pode chamar de eixo látero-lateral, eixo lateral, eixo frontal, eixo transverso, a depender do livro, a depender da literatura, a depender do professor com quem você já conversou sobre esse assunto, ele vai ter uma nomenclatura dessas aí. Mas entenda que a nomenclatura mais fácil para você não esquecer é eixo látero-lateral ou eixo lateral apenas. Por quê? Porque o plano sagital divide o nosso corpo em duas metades, como eu disse, lado direito e lado esquerdo. E o eixo é sempre perpendicular ao plano, ou seja, ele vai sair de um lado e vai atravessar aqui, ó, para o outro lado. Então, se o eixo sai de um lado até o outro lado, ele é lateral, ou simplesmente eixo lateral, beleza? Quando vamos aí para o plano frontal, a gente entende que o nosso plano frontal divide o nosso corpo em metade anterior e metade posterior. Se o seu eixo também é perpendicular, ele vai ter que sair da parte anterior, da parte da frente, passando aqui para a parte posterior. Então, esse eixo é antero-posterior, mas também podemos chamar de eixo sagital. Mas o que é mais fácil para a gente lembrar? Só lembrar dos lados que são divididos. Se for sagital, divide em dois lados, então eixo látero-lateral. Se for plano frontal, divide em metade anterior e posterior, então eixo antero-posterior. Fica mais fácil assim, não fica? Eu sei que você achou mais fácil também. Plano transversal agora. Plano transversal agora, ó, divide teu corpo em quê? Metade superior e metade inferior. Se o eixo tem que sempre que ser perpendicular, esse eixo vai passar aqui, ó, em pé. E se ele passa em pé, esse eixo é chamado de eixo vertical, mas também podemos chamar de eixo longitudinal. Alguns podem até chamar de eixo supero-inferior, porque sai de cima para baixo. Beleza? Então, eixo longitudinal, eixo vertical,
eixo superior. Este é o eixo que vai passar perpendicular ao plano transversal. Entendeu isso aí? Vídeo curto, aula fácil, tudo compreendido. Se você gostou, já dá um like aí, já curte esse vídeo para dar uma moralzinha para a gente, compartilha para todo mundo que você sabe, que você tem certeza que gosta desse tipo de conteúdo e que precisa tirar esse tipo de dúvida. É uma coisa simples, mas que muita gente confunde, sobretudo quem está começando os estudos ali na área da cinesiologia, da anatomia, beleza? E não esquece, depois que você curtir, compartilhar, se ainda tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai responder para você o quanto antes. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!